Então, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E a gente vai ler até o 33, uma leitura um pouco longa. Mas eu creio que Deus quer ministrar. Diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles, Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, e encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Feche os teus olhos um pouquinho. Senhor, essa é a tua palavra, Jesus. E a tua palavra nos liberta, a tua palavra nos molda, a tua palavra muda a nossa vida também. Então fala conosco nessa noite, Pai. Eu sei que o Senhor preparou este culto, Deus, para todos aqueles que estão aqui, para aqueles que não puderam vir, que vão ver ainda, aqueles que estão vendo através das redes sociais da igreja, Senhor. Nós queremos que a tua palavra entre em nossa vida, muda a nossa vida, que possamos nos moldar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós te damos liberdade, desde já nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmão, primeira coisa que a gente percebe nessa história, e eu já ministrei esse texto, mas ministrei algo diferente. Então, Deus tocou no meu coração e eu trabalhei nisso e deixei para lá, e Deus hoje trouxe à tona, e amém, glória a Deus. O que a gente percebe é que os discípulos não reconheceram Jesus. Amém ou amém? Eles não reconheceram, eles não perceberam que era Jesus que estava ali com eles, que era Jesus que estava no meio deles. Reconhecer, eu quero falar num aspecto não, de reconhecimento, de dar honra. Reconhecer é identificar, né? Eu saber que, por exemplo, de repente eu estou ali
andando na rua e alguém fala comigo, de repente ali eu percebo que é o Denis que está ali falando comigo. É nesse aspecto que Jesus está falando nessa noite. Então eles não reconheceram Jesus, porque se eles tivessem reconhecido, né, provavelmente as atitudes deles seriam, né, diferentes. Não, amém, amém, irmãos? Porque Jesus tinha morrido. Já fazia 3 dias, 3 noites. Então você imagine se eles tivessem reconhecido Jesus. Eles iam pular no braço de Jesus de alegria de ver o seu Salvador ali, são, vivo, restaurado, ressuscitado. Mas eles não perceberam. E esse foi o grande erro deles. Eles perderam talvez a oportunidade única que se apresentou naquele dia para eles. Eles perderam uma oportunidade, né? Porque eles estavam com Jesus, eles conversavam com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, e quando eles perceberam que era Jesus, Jesus sumiu, desapareceu. Então a gente percebe, sabe, que para eles ali, quando perceberam, já era tarde. Sabe, hoje o que eu quero falar é sobre a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Já dei toda uma introdução antes de ler a palavra, né? Mas eu quero falar exatamente sobre isso, porque não existe nada mais importante na sua vida, meu irmão, que não seja a presença de Deus. Nada, nada. Nem esse louvor aqui que foi maravilhoso troca pela presença de Deus. Por Deus falar comigo, por Deus ministrar na minha vida. Nada. Irmãos, é isso que está faltando na igreja. A presença do Deus vivo em nós. É isso que muda qualquer pessoa. Alguns podem dizer, né? Ah, mas eu não preciso sentir. Eu preciso crer. Não é mesmo? Né? Eu não preciso sentir. Eu creio que Deus está aqui, porque Deus, Ele diz que onde tiver 2 ou 3, ali estaria o nome dEle. E eu sei disso. E eu creio também que em alguns momentos, né, nós vamos ter que crer sem sentir. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer para você que eu, Marcos, prefiro ir além do que apenas crer. Eu quero sentir também. Seria insano da minha parte dizer, não creio que Deus está aqui. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que quando nós chegamos aqui, né, e começamos aqui, fizemos a primeira oração antes do ensaio, Deus já, né, Deus estava ali presente, estava recebendo. Eu creio nisso. Mas quantos de nós vem para o culto e vai embora da mesma forma e não sente algo de novo na sua vida, não sente algo que queima na sua vida, não sente nada? Da mesma forma que entra, ela sai. E nada muda, e nada acontece, e nada mexe com ele, com ela. Por quê? Se estamos na igreja, eu creio que está aqui, que Deus está aqui. Mas muitas vezes somos igual esses 2 discípulos. Estamos perto de Jesus, estamos com Jesus, falamos para Jesus, cantamos para Jesus, mas não sentimos a presença dEle real em nossas vidas. Não sentimos Ele presente, a ponto de algo novo, como nós cantamos aqui, acontecer conosco. Eu quero viver algo novo, não foi isso que nós cantamos, irmãos? Eu quero viver todos os dias que eu entrar na igreja, todo dia que eu vim para o culto, eu quero algo novo na minha vida. Porque é isso que mantém a minha chama acesa, é isso que me dá força para vencer o pecado, é isso que me dá força para vencer as batalhas da luta. O que é? É Deus falando comigo, continua, Marcos, vai, Marcos, que eu vou te ver, eu vou te ajudar, você vai vencer. Eu preciso dessa presença na minha vida, eu não posso me contentar, chegar aqui, tocar, pregar e ir embora do mesmo jeito. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Então eu quero dizer para você, vá além disso. Amanda, se tiver aí tem aí também o PowerPoint? Não tem? Eu não sabia que tinha feito. Então, domingo passado,
E acho que era bem no momento que o Rodrigo aqui, né? Ele estava ministrando e ele estava cantando aqui exatamente essa canção, Eu Vou Construir, lembro disso? E eu estava ali um pouco na correria, né? Ouvindo como é que estava saindo no Facebook, se estava muito alto, se não estava. E volta e meia eu vim ali, até que no momento que a gente arrumou o YouTube, arrumou o Facebook, o som estava bom. E aí eu pude ir ali para a mesa, né? Só para dar aquele ajuste que se precisasse. E aí naquele momento eu levantei as minhas mãos e eu comecei a cantar. E eu acho que algumas pessoas que estavam perto de mim perceberam ali. E eu comecei a chorar. E eu comecei a levantar as minhas mãos e eu não me contive. E eu comecei a chorar ali. Quero dizer para você, foi a coisa mais importante que aconteceu comigo naquele culto de domingo. Não existe nada melhor do que ser tomado pela presença de Deus e as lágrimas vêm e você se derrama diante do Senhor. E você começa a cantar e aí as palavras se embolam, porque você chora um pouco e você canta um pouco, cara, aquilo te renova. Você sai assim, ai, que bênção. Sabe por que isso acontece pouco em nossos dias? Porque a sede é pequena. Se nós viermos para o culto e falar, Deus, eu quero ser tocado por Ti. Eu sei que eu vou tocar o Senhor com as canções, eu sei que eu vou louvar o Seu nome, mas eu quero sentir mais de Ti na minha vida. E aí a sede vai aumentando e você vai para um jejum, né? Não estou dizendo que você tem que fazer isso no domingo, mas você pode se preparar durante a semana. Por quê? Porque é algo novo. Eu quero viver algo novo. E isso, irmãos, é o retrato de que de repente do meu lado tem alguém se derramando na presença de Deus e tem outro do meu lado que parece que não está sentindo nada. E quando eu falo assim, eu quero só fazer uma distinção aqui. Tem pessoas que não choram, meus irmãos, e nem porque elas não choram, elas não sentem, amém? Né? Mas se perceba do meu lado, o louvor está lá e a pessoa está assim. Irmão, desculpa, mas ela não está sentindo nada. Porque se algo me distrai, se algo, né, toma a minha atenção, que não seja no momento do louvor, que não seja a presença de Deus, eu poder cantar para Ele, de poder declarar para Ele, e mesmo que alguém de repente escorregue do meu lado, ali claro que eu vou, né, precisar ajudar, se ajuda, mas nada disso. Então quando eu falo para você, nada disso me atrapalha. Então quando eu falo para você assim, levanta as mãos, porque mãos é assim, Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu levanto as minhas mãos como uma criança para Ti, porque você é tudo que eu tenho. Porque você é a coisa mais importante da minha vida. Esse momento é o melhor momento do meu dia. Hoje passamos um dia bom, fizemos várias coisas, né? Geralmente o almoço no domingo é mais gostoso, né? Mas o melhor momento é esse aqui, ó. É esse que você está aqui, ó. Então, que Deus possa colocar dentro de mim, de você, uma ansiedade pela hora do culto. Que Deus possa colocar dentro de nós, assim, eu não vejo a hora do culto começar. É ou não é uma marca de primeiro amor, irmãos? Quem aqui já viveu o primeiro amor sabe do que eu estou falando. Sabe, né? Cara, ele só quer saber de orar, e só quer saber de, né, de mais e mais e mais de presença de Deus. Então, o que Deus está falando para nós essa noite é para a gente não perder essa oportunidade de ver a presença de Deus. Então, como eu falei, a palavra aqui nessa igreja é uma bênção, como em outros lugares. Mas eu quero dizer para você que não é ouvir Deus, aliás, não é ouvir sobre Deus, ouvir sobre Jesus, que muda a minha vida. Isso é importante, isso ajuda sim, ouvir a palavra de Deus, né? Mas esse é o maior erro dos cristãos hoje. As pessoas não vêm na igreja porque querem ser tocadas por Deus. As pessoas vêm na igreja porque ela quer ouvir uma boa palavra. Ela quer ouvir uma boa pregação. Ela quer ouvir um bom louvor.
não é isso? Ela quer cantar lá. Irmãos, eu quero dizer para você que nada disso é mais importante do que ser tocado por Deus, que poder sentir o Espírito Santo ardendo nas nossas vidas. Eu estou colocando em você algo assim como é que desperta sede em cavalo? Joga sal, né? Aí dá sede, ele vai beber água, né? Então o que eu estou fazendo para você assim, ó, é para despertar você um desejo que você vem para a igreja. Você não vem para a igreja talvez porque você está numa escala, que você não vem na igreja porque você, né, tem algo para fazer, que você não vem na igreja, eu vou lá na igreja hoje porque eu quero ver se Deus fala comigo, eu quero ouvir uma palavra. Não que isso não seja importante, mas que você, quando entrar aqui, irmãos, fala assim: Deus, hoje eu quero abrir o meu coração, eu quero rasgar o meu coração para Ti, Deus. Eu quero que o Senhor mude, sabe, que o Senhor fale comigo. Deus, usa uma pessoa, Pai, usa o pastor, usa a palavra, mas eu quero, Deus, algo novo. Eu não quero cantar algo novo. Eu não quero só cantar, eu quero viver algo novo. Eu quero algo novo todos os dias. Amém, irmãos? Porque é isso que nós precisamos, sabe? Então a maioria dos erros é isso. Eles vão na igreja para ouvir sobre Deus, né? Eles até oram, eles cantam na igreja, né? Até leem, né, sobre Jesus, mas quando vão para casa já não oram mais, já não cantam mais, já não leem palavras, já não ouvem sobre Jesus, né? E cai tudo naquela rotina do dia a dia. Eu lembro uma vez que alguém falou assim, né? Usou uma história, e a pessoa chegou no culto e falou: oh, Jesus, que bom que você está aqui. Começou a orar: que bom que você está aqui e tal. Ah, eu estou aqui hoje, Jesus, que bom e tal. E Jesus falou assim: mas eu estive com você durante todo o dia. Eu fui com você no mercado, né? Eu fui com você, estava com você ali quando estava com o almoço. Como assim? Você vem agora no final da noite? Ah, Jesus, eu vim aqui. Sabe, irmão? Isso é querer, sabe? Então eu não posso estar aqui só na igreja. Não é só na igreja. Eu quero mais de Deus. Então muitas pessoas vêm para a igreja, talvez para isso, mas ela não vem para buscar a Deus. Então, como eu falei, né, até coloquei um princípio agora, né, até vou olhar para cá, acostumado, né, que a nossa vida na igreja não pode ser trocada pela nossa vida com Deus. Quero dizer para você que o que você recebe aqui é muito pouquinho. Você não vai lembrar, não é isso? Glória a Deus agora pelo Facebook, fica gravado lá, eu posso lá ouvir a palavra de novo, né? Ver a palavra, mas assim, é muito pouquinho, você vai lembrar de pouca coisa, né? E se você ainda não tem, né, o costume de anotar, talvez você vai lembrar muito menos ainda. Vai passar na terça-feira, você não vai lembrar de 10% do que você ouviu, talvez você vai lembrar de algumas frases que você ouviu aqui dentro. Então é muito pouco. Então eu preciso de mais, não é isso? Eu preciso ouvir Deus na minha casa. Eu quero mais de Deus, então eu preciso orar em casa. Eu preciso ler a palavra em casa. Eu preciso buscar a Deus em casa. Isso faz a diferença, irmãos. É isso que muda, sabe? Então, muitos de nós somos como esses dois discípulos de Emaús. A gente conhece sobre Jesus, né? Estamos perto de Jesus, cantamos para Jesus, né? Só que passa embora. Sabe? Quando a presença de Deus, ela não se manifesta na minha vida, as experiências são superficiais com Deus. São superficiais com o Espírito Santo, sabe? Cara, tipo, não importa o quanto a palavra de domingo foi boa, como essa palavra está sendo, sabe? Não importa se ela foi boa, se ela foi profunda, se ela foi bem explanada, se o louvor, sabe, foi muito bom, cantamos aqui, hoje, né, como domingo passado, foi muito bom, amém, tudo isso, glória a Deus, mas se você for embora sem sentir a presença de Deus, não valeu nada. É verdade ou não é verdade? Adiantou? Adiantou todo o ensaio, adiantou a gente tocar tudo aqui, nós vamos embora, cara, e tá tudo na mesma, não adiantou nada. Sabe, não adianta, sabe, claro que nem todos os cultos nós vamos ter, né, a mesma intensidade pessoal ali com Deus, mas a questão é você não se conformar, sair deste lugar sem ser tocado por Deus.
Você não se conformar, entrar no culto, né? O Júnior entrar aqui dentro desse aquário e tocar a melhor bateria, e tocar da melhor forma possível, sabe? Ele não pode chegar aqui, ele não pode se conformar e sair daqui da mesma forma que ele entrou. Eu quero dizer para você que Deus está falando nessa noite, é que se nós vamos para Ele dessa forma, não tem como Ele não se manifestar em nossas vidas. Nós vamos brigar com Deus, cara. Como assim? Nós vamos fechar o tempo com o Senhor. Mas quando, como eu falo, quando no dia a dia nós temos isso, o que acontece, irmão? Basta um toque de teclado e pá, o fogo cai. E a gente fala, mas a presença de Deus está aqui. Cara, a presença de Deus está dentro de você. Jesus falou que estaria conosco todos os dias. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Então o que falta é isso, é entender que a presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa. E olhando para esse texto, a gente vê algumas coisas e talvez porque que quando eles perceberam já era tarde, né? Quero falar para você então, né, se puder abrir para mim aí Lucas 24, versículo 21, a gente vai falando do texto, né? Ainda temos tempos. Diz assim, ó, Lucas 24, 21. E nós, colocou? Isso, Lucas. Isso, glória a Deus. E nós esperávamos, Lucas 24, 21. E nós esperávamos, né, os discípulos de Maús falando, de Maús, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, esses discípulos, eles não entendiam o caminho da cruz. Sabe, eles não entendiam isso. Os discípulos ali, de uma forma geral, e por isso até hoje muitos ainda, né, judeus não aceitam Jesus, o filho de Maria ali. Porque eles esperavam naquele momento um rei que fosse guerrear por eles. A expectativa deles, sabe, era um rei que viesse e pegasse lá César de Roma, né, e subjugasse e destruísse o exército e tirasse a escravidão deles da mão de Roma. Porque ele, né, o povo era escravo de Roma no período que Jesus veio. E eles esperavam isso, sabe, né? Eles esperavam que Jesus tirasse eles daquela opressão e que agora Jesus colocasse eles num alto monte e falou: agora vocês é que vão dominar o mundo. Eles não entendiam o caminho da cruz, sabe? E aí, eles estavam tristes. Por quê? Porque a expectativa que eles tinham em Jesus, com Jesus morto, não tinha mais como acontecer. Não era isso que a gente vê na conversa deles? Não é isso que a gente leu? Deixa aqui o versículo aberto para nós ali. Ou seja, e nós esperávamos que era Ele, não é isso? O versículo? E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel, que ia repor Israel de novo como nação que controlava o mundo. Então eles não entendiam o caminho da cruz. Então, por isso que Jesus morreu, agora acabou tudo. O que eu estou querendo dizer? Muitos crentes não entendem o caminho da cruz. Sabe, o caminho da cruz é um caminho de sofrimento, as coisas não vêm fácil, as coisas não vêm no moleza. O caminho da cruz é um caminho de renúncia. Sabe, o caminho da cruz às vezes é um caminho de perdas, e ninguém gosta de perder. Então Jesus não veio como aquele rei que ele esperava, um cara com uma espada na mão, com uma lança na mão, né, humilhando Roma, acabando com Roma. Jesus não era, Jesus tinha morrido, e isso jogou eles para baixo. Então eles esperavam um general de um exército que fosse, sabe, pegasse o imperador pelo colarinho e jogasse ele fora, derrotasse o exército. Então isso mostra onde estava o coração dos discípulos. Então o que eu estou falando para você hoje é algumas coisas que a gente precisa observar para que a presença de Deus fique em nós, para que a gente não passe desapercebido, para que nós possamos ter a presença de Deus em nossas vidas, olhando para esse texto aqui, para que nós possamos sentir algo em nosso coração, sabe? Os discípulos queriam dominar, os discípulos queriam vingança contra Roma, amém ou não amém? Na verdade, eles estavam escravos deles mesmos.
Sabe, isso é muito profundo. Sabe, os olhos deles estavam somente nas coisas terrenas. Eles não viam Jesus como o Filho de Deus. Eles não viam, porque se visse era diferente. Sabe, a gente percebe isso. Os olhos deles só estavam nessas coisas aqui da terra. Será que isso lembra de alguém? Às vezes eu vou olhar e começo a lembrar de mim, que os meus olhos estão só aqui nessas terras. No que eu posso querer, no que eu posso, minha vida que tem que mudar, meu carro que tem que mudar, meu casamento que tem que mudar e tal. Sabe, cuidado, você pode não perceber o caminho da cruz. Essas coisas, elas vão embora. Eles queriam um rei terreno. Lembra lá de Israel, lá na época de Samuel? Não é isso? Quem lembra aqui? Quem já viu sobre Samuel? Que o que acontece? Eles começaram a pedir um rei de carne e osso. Lembra disso? E eles começaram a pedir para Deus que queria. E Samuel, ele ficou meio triste, né? Porque não queria aquilo. Como assim vai trocar o Deus, né? O Deus Jeová, o Deus poderoso, vai trocar por um terreno, né? E aí, de tanto pedir, veio Saul. E todo mundo sabe que Saul deu um trabalhão lascado, não deu? Não? E aqui a gente vê, sabe, eles queriam um rei terreno. Eles não queriam um rei eterno. Sabe, então é muito bom tudo que acontece aqui, mas eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. Eles queriam um rei eterno, não queriam um rei celestial. Sabe, muitos de nós somos assim, acreditamos mais na força humana do que na força de Deus. Queremos as coisas da terra, né? Salmos 27, se quiser colocar aí, Salmos 20, versículo 7, diz assim, ó, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não quero o rei da terra. Eu não quero coisa da terra. Eu preciso delas, eu vivo com elas, mas eu quero coisa de lá. Quantos estão entendendo? Então eu posso estar aqui participando do louvor, eu posso aqui, né, mas os meus pés estão aqui, mas o meu coração está lá em cima. O que eu quero é as coisas espirituais. O que eu quero é as coisas celestiais. O que eu quero são as coisas eternas. Amém, irmãos? E é assim que Deus vai se manifestar. Então a gente vê outra coisa. Os discípulos estavam tristes, estavam decepcionados, frustrados. E por isso não reconheceram Jesus. Eles estavam tão frustrados com aquela situação. Eles estavam tão decepcionados que o rei que eles esperavam que ia salvar eles, que ia tirar eles da mão, né, de Roma, morreu. Então eles estavam frustrados, entristecidos, né? A gente leu aqui que eles estavam tristes, com seu rosto, semblante caído de tristeza. E aí Jesus chega e pergunta para eles ali, não é isso? Então, essas frustrações da vida, às vezes podem ofuscar e nós não percebemos Jesus, que está aqui conosco. Salmo 131, versículo 2 e 3, eu vou encher você de versículos agora. Diz assim, ó, Davi falando com ele, né? Salmo 131, 2, o versículo 2 e o 3, diz assim, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como criança, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então quero dizer para você, cuidado com as suas tristezas e frustrações dessa terra, porque elas podem fazer você não perceber Deus. Não perceber Jesus, fazer com que você não reconheça que Jesus está ali, cara. Vai para os pés dele, chora diante dele, se derrama diante dele. E você vai ver que você vai ter um renovo de Deus sobre a sua vida para enfrentar. E você não vai ficar triste, decepcionado, frustrado com as coisas que não dão certo nessa vida. Porque se tem uma certeza aqui que muitas coisas não dão certo na nossa vida aqui nessa terra. Mas o meu foco não está aqui, meu foco está lá. Eu quero o Senhor. Infelizmente, a gente às vezes reconhece Deus só quando dá tudo certo, amém ou amém? Né? Quando as coisas, as bênçãos vêm, então você fala, nossa, como Deus é maravilhoso. Cara, como Deus é tremendo. Mas basta, né, irmãos? Tipo assim, basta vir algumas lutinhas, algumas coisas que saem fora do eixo e pronto, aquilo já desestabiliza-nos. E aí a gente já não tem mais vontade de orar, a gente já não quer mais cantar, a gente não quer mais ir para a igreja. Por quê? Porque teus olhos estão aqui nessa terra. Então você fala que você quer Deus, que você quer mais de Deus, mas os seus atos mostram exatamente ao contrário.
Foi isso que aconteceu, e por isso, né, eles não perceberam Jesus ali. Então quer dizer assim, sabe, não deixe sua alma inquieta, com decepções e frustrações e coisas que dão errado aqui nessa terra. Foca os teus olhos lá, ó. Porque isso pode impedir você de reconhecer Jesus e perder a presença dele que está ali do seu lado só te esperando. Salmos 42, versículo 5, Davi dá uma aula para nós, porque Davi passava pela mesma coisa que a gente passa. O que ele falava aí, ó? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada? Algumas versões estão abatida dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. O que era isso? Paulo falando com ele mesmo, cara, aquieta minha alma. Eu ainda vou louvar Deus. Eu ainda vou ver a vitória na minha vida. Eu ainda vou desfrutar de Deus. É isso que ele está falando. Põe a tua confiança no Senhor. Ele é o meu Salvador. Mas quando você tira os olhos, né? Tira os olhos, a gente vai falar isso, né? Não nesse domingo que vem, no outro, devo falar sobre isso. Tira os olhos dali. Porque senão você pode não perceber a presença de Deus. Então lá, Davi lutava contra esses sentimentos igual a gente, irmãos. Mas ele dava um comando para a sua alma. Não é isso? Fica quieta, calma. A coisa vai passar. Eu ainda vou ver Deus agir na minha vida, porque Deus está comigo. Deus está comigo. É isso que ele estava falando. Veja Salmos aí. Hoje vamos ler bastante Salmos. Põe aí para nós Salmo 62. Eu só quero fortalecer isso, né? Não é para que você guarde todos esses versículos que eu estou lendo. Mas eu quero falar para você sobre, né, o tema das palavras é não perca a presença de Deus. Cuidado para não perder a presença de Deus. Então o que eu estou falando é que frustrações e tristeza pode fazer você perder a presença de Deus e você não perceber. Olha Salmo 62, 5, 7. Davi falando, versículo 5 até o 7. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Sabe, se os discípulos tivessem visto Jesus como Filho de Deus, provavelmente eles não estariam frustrados, porque eles saberiam que aquilo ia acontecer, que Jesus ia morrer, mas eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, cara, no terceiro dia. O que você acha que eles tinham que estar fazendo? E agora? Daqui a pouco Jesus vai aparecer. Eu não sei aonde Jesus vai aparecer, mas eu sei por quê, porque Ele falou que vai aparecer. E agora, hoje é o terceiro dia, daqui a pouco eu vou ver Jesus. Eu não vejo a hora de ver Jesus. Tudo seria diferente. Mas por causa das frustrações, das expectativas erradas, terrenas, fazia com que eles não conseguissem perceber isso. Por isso que não reconheceram, não identificaram que a pessoa que estava do lado deles era Jesus falando com eles. Jesus estava ali pertinho. Mas mesmo assim eles não sentiram nada. Mas mesmo assim eles não reconheceram. Então cuidado com as frustrações e as lutas da vida, porque você pode focar nisso e você não perceber que Deus está com você. Isso faz toda a diferença. Estavam decepcionados porque a expectativa deles, Jesus era um salvador terreno, não era um salvador celestial. Se você esperar que as coisas vão dar certo, dependendo de coisas terrenas, você está frito, irmão. Nós precisamos de milagre. É um milagre que vai mudar a nossa vida. E esse milagre vem da onde? Vem da terra? Não, vem só das coisas celestiais, vem só de Deus. Por isso que Davi está falando, eu ainda vou louvar a Deus, alma. Você fica quietinha dentro de você aí. Você quer blasfemar, você quer murmurar, você quer se rebelar contra Deus, mas fica quietinha, porque Deus é a minha salvação. Eu dependo dele, a minha honra depende dele. Sabe, a gente percebe isso. Então quando a gente deixa, sabe, as tristezas tomar conta, sabe, fica impossível enxergar a presença de Deus. E o milagre que nós precisamos fica mais longe. Irmãos, quantas vezes, sabe, Deus assim, no momento de lutas, no momento de tribulação, sabe, uma palavra que você lê na Bíblia, que o negócio entra como uma flecha no teu coração. E você estava assim, ó. E vem aquela palavra e você levanta e fala, não, pode vir que agora eu aguento mais aí, pelo menos mais uns 50 quilômetros ainda. E vou andar. É coisa tremenda isso.
Cara, está do seu lado esse negócio. Só que você tem que olhar com os olhos espirituais, senão você vai ficar olhando só com o olho material, não vai conseguir enxergar. E por isso essas pessoas não percebem. Então, sabe, quando eles caíram em si, Jesus já não estava mais ali. Então, cuidado para você não perder essa presença. E a palavra fala ali que o coração deles ardia, não é isso? Foi isso que ele falou? Não estava ardendo o teu coração quando estava falando, né? Quando Deus está perto de nós, o nosso coração queima. Irmãos, eu lembro uma vez que eu estava extremamente triste, chorei, briguei com Deus. Eu me lembro até hoje que eu ajoelhei assim na cama e chorava, irmãos, de voz alta. E eu falava que, sabe, que Deus não estava nem aí comigo. Sabe aquelas brigas que você tem com Deus? E acho que eu já contei isso algumas vezes. E aí, chorei e não aconteceu nada. Deixei a Bíblia lá em cima da cama e fui lavar a louça. Aí Jesus estava lá lavando a louça, né? Deus falou assim, vai ler a Bíblia. Eu falava, eu não vou ler a Bíblia, Deus. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. E Deus falava, vai ler a Bíblia. Eu falava, Deus, eu não vou ler a Bíblia, Deus. Vai ler a Bíblia. Deus, eu não quero ler a Bíblia. Eu falava assim com Deus, eu estava muito bravo, irmãos. E aí Deus falava, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. E eu falei, então tá bom, Deus, eu vou ler a Bíblia. E aí eu me ajoelhei de novo na cama, minha Bíblia estava aberta. E eu comecei a folhear. E eu falava, Deus, o que você quer, Deus? Eu começava a ler, Deus, isso aqui tem, Deus. Aí eu fechei a Bíblia e falei, eu vou abrir aqui em algum lugar. E aí eu vou ler, Deus. Então, se você quiser falar comigo, vai ser meio assim na roleta russa, né? O que aparecer ali. E aí eu lembro que eu comecei a ler a história de que aquele homem, né, um centurião, chegou para Jesus. E ele chamou, né, Jesus para ir na casa dele, né, para curar o seu filho, se não me engano, sua filha, não lembro direito. E eu comecei a ler. E daí, quando eles estavam no meio do caminho, chegou os servos daquele homem, né, e falou assim, escuta, não precisa se preocupar mais, Jesus, teu filho já morreu. E aí o que Jesus fala para ele? Jesus fala assim, não temas. Aquele não temas entrou de uma forma que eu senti algo que começou a entrar assim, começou a me dar um calorão assim, e eu desabei na presença de Deus. Aquele não temas entrou em mim, e eu vi o próprio Deus falando para mim, não temas. É coincidência, irmãos? Eu brigar com Deus que eu não quero ler a Bíblia, que Deus fala, vai ler a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia. Mas quando eu fui ler a Bíblia, eu não entendia nada que estava lendo, eu falava, meu Deus, por que eu estou lendo esse negócio? Mas quando eu li, não temas, aquele não temas entrou, e aquilo foi o que bastou para eu me levantar, e começar a enfrentar, e aquilo queimou, porque esses discípulos, eles falaram assim, não ardia o coração de vocês, não ardia o nosso coração quando ele falava? Sabe, irmão, se o teu coração não arde quando você vem na igreja, quando você ora, cuidado. Pode ser que você já não está mais sentindo a presença de Deus. Que foi o que aconteceu com esses dois discípulos. Estavam perto de Jesus, caminhavam com Jesus, falaram com Jesus e não perceberam que era Jesus que estava ali. Por quê? Então esse é o cuidado que nós temos que ter. É esse cuidado que a gente tem que ter, sabe? A gente vive uma época que as pessoas não vêm para Jesus ou não vão na igreja porque querem mais dele, porque querem conhecê-lo, sabe? Porque querem ter uma experiência com ele. Então essa canção que a gente cantou, eu quero viver algo novo. Cara, se você não entrar naquele lugar, naquela porta e você não quiser viver algo novo na sua vida, fala assim, Deus, eu já vim no culto sei lá quantas vezes, mas hoje vai diferente. Hoje eu quero que você me toque de uma forma diferente. Eu quero ser tocado por ti, Jesus. Isso faz toda a diferença. Sabe,
Eu quero ter uma experiência mais, eu quero ter uma coisa nova em Deus, e não vou deixar Jesus sossegado, eu vou falar com Ele, eu vou querer mais dEle, eu não quero ir para a igreja, eu não quero só tocar, eu não quero só cantar, eu não quero vir aqui e ir embora do mesmo jeito, eu quero sair daqui cheio da presença de Deus na minha vida, eu quero ir para casa glorificando a Deus, eu quero pegar o meu carro glorificando a Deus, indo para minha casa e a glória de Deus enchendo o meu carro. Porque é isso. Ainda que a palavra seja uma bênção, ainda que o louvor for uma bênção, se eu sair daqui da mesma forma, não valeu nada. Então cuidado, sabe, cuidado para não perder essa presença da sua vida, porque se perder isso, já era. Sabe, vemos uma igreja que não ama Jesus, ama mais as coisas que Ele pode dar. Sabe, que não vão para Ele. Vemos a igreja que deseja a bênção, mas não deseja o abençoador. Infelizmente a gente vive, sabe, o retrato disso é um coração frio, um coração que não queima, um coração que não arde. E isso, irmãos, não depende do que acontece aqui. Não depende do louvor. Não depende se o louvor foi bom, se não foi, se desafinaram, se tocaram errado, se não seguir errado. Não depende disso. Depende de mim. Depende do meu desejo de querer mais de Deus. Que quando eu quero mais de Deus, depende de nada. Eu lembro, né, eu e a Tere falávamos um pouco sobre isso. E nós éramos numa igrejinha que Malemar sabia fazer o GDC, né? Que não tinha esse som, porque esse som hoje, vamos falar a verdade, o som da igreja é uma benção, né, irmãos? Põe um fone de ouvido ali, escuta, às vezes fica muito alto, né? Atrapalha até. Mas, sabe, e tudo benção, né? O Renan, esses dias a gente estava falando sobre isso, né, Renan? De ter ali o fone e tal. Ele falava, olha, eu nunca tinha tocado com fone, cara, que diferente e tal. Tudo isso, né? É bom, mas eu lembro que nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos uma igrejinha que ela não tinha, ela era, as tarraxas dela aqui embaixo era desse tamanho assim, irmãos, né? Umas caixinhas Fran. Quem já viu? Não é Fran, não é sua não. Fran olhou assustado aqui para mim. Não, Fran. Fran era o nome de uma. Alguém já viu caixa Fran? Me ajudem. Não, a nossa caixa aqui é Fran. Ali, ó. Olha lá, Fran. Só que essa aqui, essas novas, era aquelas caixinhas de madeira pequenininha com botãozão assim, ó. Mas irmãos, quando tocava um dedilhado daquele violão, daquela guitarra, assim, a glória de Deus descia naquele lugar. Por quê? Porque as pessoas queriam a presença de Deus. Elas não estavam nem aí se elas iam cantar, se não iam cantar, se ia ter louvor, se não tinha louvor, né? Se a palavra, mas quem vai pregar hoje? Hoje é fulano. Então, não queria saber disso. Eles queriam a presença de Deus. Eles queriam entrar na igreja e serem tocados por Deus. E isso é tremendo, né? Os pais, né, do Dudu, porque o Dudu era desse tamanhozinho quando ia nessa igrejinha. Mas se começar a falar da igrejinha lá, os pais deles vão lembrar. Havia poder de Deus. Havia presença de Deus. Porque todos ali não sabiam nada, irmão. Não tinha mesa de som, não tinha mesa de som, era tudo ligado na caixona assim. Mas tinha sede de querer Deus. E isso fazia toda a diferença. Então, sabe, que eu e você possamos colocar a presença de Deus como a coisa mais importante da nossa vida. Aquilo que vai além de qualquer coisa é a presença de Deus. Eu estava falando, né, Rodrigo? O Rodrigo chegou agora, foi buscar junto aí com a Jana, a sogrinha. E eu estava falando sobre domingo. Domingo eu fiquei correndo ali naquele começo de culto, né? Correndo atrás do Facebook, do YouTube, para ver se estava bom e tal, né? Mas teve um momento ali que você estava cantando essa canção que a gente cantou hoje de novo, que eu vou construir e tal. E eu levantei os braços e a presença de Deus se manifestou em mim. E eu comecei a chorar. E eu falei aqui para todos que foi a melhor coisa que aconteceu no culto de domingo passado. Sabe, irmãos, isso faz toda a diferença. Então, quando o coração não arde, alguma coisa está errada. Porque Jesus está ali, como que não vai arder? Como é que não vai queimar meu coração? Como é que eu não vou me derramar?
Como é que não vai acontecer algo que vai chocar a minha vida? Às vezes não precisa chorar, né? Não, mas alguma coisa vai ser diferente. Então o coração tem que arder. Os discípulos estavam com Jesus, conversaram com Jesus, mas não foram tocados pela sua presença. Falaram com Jesus, cantaram para Jesus ali no meio, falaram com Jesus, mas não foram tocados por ele, então não adiantou nada, sabe? Isso é reflexo de uma igreja fria. Canta, ora, ouve a palavra, mas sai da igreja da mesma forma. Não posso me conformar com isso, sabe? E não é porque Jesus não está presente no culto, não é verdade? Jesus está aqui ou não está aqui? Vocês viram aqui o que Deus ministrou durante o louvor. Presença de Deus maravilhosa, sabe? Mas talvez por não desejarem isso, por se contentarem, eu vou na igreja para ouvir uma palavra, eu vou na igreja lá para cantar um pouco. Não, eu vou para a igreja para ser tocado por Deus. Eu sei que Deus está comigo, hoje durante todo o dia foi uma bênção, mas eu quero mais. Então isso faz a diferença. Por isso que eles não reconheceram Jesus, não conseguiram perceber a presença de Jesus ali junto com eles. Isso foi terrível, né? O versículo 25, agora, coloca para mim ali de novo, que a gente abriu ali no começo, que foi Lucas, né? Lucas 13, se não me engano, né? Lucas 13, 25, põe aqui. Sabe, então quando a gente não deseja isso de forma ardente, quando eu só me contento em vir aqui e entrar na igreja, ou de repente fazer parte da escala, eu não quero algo diferente, não é que eu não quero, mas eu não me percebo, sabe, entro naquela rotina do dia a dia, aquilo é tão comum para mim, e eu esqueço de que Deus está aqui, eu quero mais de Deus. E aí, então veja o que Jesus, então peraí. É Lucas 24 que eu li? Lucas 24 então, né? É que eu não quero voltar tudo aqui. Lucas 24, 25. Obrigado, Edna. Sabe, e é por isso que daí Jesus falando ali, né? Jesus chegou e tudo, o que está acontecendo? Você é forasteiro, você não estava por aqui? Você não sabe lá que Jesus morreu, que mataram ele, que, né, foi crucificado e tal, né? E aí começaram a falar, e aí Jesus disse tudo aquilo, e daí ele disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como eu disse no começo aqui, cara, era o terceiro dia. Eles tinham que estar esperando a hora de Jesus aparecer para eles. Eles tinham que, né, já comemorar. Vamos ver aonde Deus vai chegar. Não, eles estavam ali triste, decepcionado, frustrado, não perceberam Jesus e não viam. Mas Jesus falou assim, cara, mas tudo isso eu já falei que ia acontecer. Sabe, eu já falei que ia acontecer, sabe, a dificuldade de entender, a morosidade para cair a ficha nas coisas. Irmãos, e a gente é da mesma forma, sabe, por que temos dificuldade para entender o que Deus fala? Sabe, entender o que Deus diz. Veja o que está escrito em Mateus 18, 3 e 4. Eu disse e lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Sabe, humildade para crer que precisamos de Jesus mais do que esse ar que a gente está respirando. Que se eu for embora sem a presença de Deus na minha vida, sem ser tocado pelo Senhor, eu estou morto. Eu preciso disso, sabe? Nós vamos para Deus tem que ir para Deus como se fosse a última coisa, a última esperança. Senão eu não vou encontrar Jesus. Se eu não for para Ele como a coisa mais importante, se eu não for para Ele querendo mais dEle, então o que vai acontecer? Não vai acontecer. O que Jesus falou lá através do profeta Jeremias 29, 13 lá, que fala assim, buscar-me-eis, vão me achar, quando buscar do quê? De todo o coração, não é uma parte do coração, não é um coração dividido, não, é todo o teu coração. Então eu vou chegar aqui, cara, não, a coisa mais importante desse culto é a presença de Deus na minha vida. Eu não posso sair daqui sem ser tocado por Ele. Então quando eu busco a Deus dessa forma, Deus se manifesta, sem eu fazer a mínima força. Então a presença de Deus é mais impossível, é o que existe de mais forte para nós, de mais importante, essa palavra. E por aí vai, não é isso? Ele não falou lá em Lucas, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que ele está falando? Mais do que tudo. Não é isso? Mais do que tudo, que tudo. Aí você percebe, né, quando Jesus falou assim, Pai, eu te louvo e tal, porque escondeste essas coisas dos sábios, não é isso? Dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. De que ele está falando? O que eu li no começo? Se você não for como uma criança, não é isso que eu li? Por que criança? Fala para mim.
Pegue uma criança aí, vamos pôr assim uns 3, 4 anos. Fala assim, ó, vou contar uma história para você. Cara, ela senta ali e ela presta atenção em tudo que você fala. E ela acredita que as coisas são daquela forma que você está falando. Então, quando fala de criança, sabe, ele crê em Jesus. Quando você fala para uma criança, ela não tem dificuldade em crer. Nós que somos conhecedores, adultos, temos dificuldade em crer. E é isso que eu estou falando. Como vocês são difíceis de entender. Como vocês demoram para crer. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos ali de Emaús? Tudo que os profetas falaram. Então, eu tenho que ir para Jesus como uma criança. Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que a presença dEle é mais importante. Eu creio que Ele vai fazer. Essa é a diferença. A criança crê. Pode ver que a criança, às vezes a gente vê até como ingênua, né? Acredita em tudo. Mas eu quero dizer para você que é esse coração que Deus quer de mim e de você. O coração de uma criança que crê em tudo que Deus fala. Que não duvida. Eu creio que Deus Ele vai fazer. Eu creio que eu vou ver Deus operar. Eu creio que eu vou ver Deus agir. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo. Eu creio que eu vou sair desse culto cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus. E se alguém falar o contrário, será, cara? Fala, ixi, meu. Amém, amém, irmãos? Essa é a diferença. Então, a criança não tem dificuldade para crer. E a criança, ela não é orgulhosa, ela é humilde, sabe? Eu lembro assim que... Vamos ver o Heitorzinho. Vamos usar o Heitor aqui como, né? A tua ainda está pequenininha, embora essa menininha é muito inteligente, né? Mas vamos pegar o Heitor. Eu duvido que Suala falar para ele assim, olha, né? Espera aí que a hora que o papai chegar, né? O papai vai levar um presente para você. Como que essa criança vai ficar, irmãos? Ela vai sair assim, vai falar para a Cláudia ali, né? Ah, não, claro que não. Vai estar só mentindo para mim. É isso que ela vai fazer, irmãos? Eu tenho certeza que, principalmente se for algo que o Heitorzinho está querendo muito, aquele presente de criança, né? Eu tenho certeza que a hora que ele desligar, ele vai assim, vovó, o papai vai trazer um presente para mim. E ele já falou como é que é. E ela fica feliz. E ela já comemora. E ela já fica ali, já que aquele negócio já brilhando nos olhinhos dela, sabendo que não vê a hora de chegar, porque vai pegar. É assim, não é? Claro que é. Por isso que Deus quer que o nosso coração seja como de uma criança. Porque quando Deus fala, eu creio, ainda que eu não veja, eu creio. Porque eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque o meu Deus não falha. Essa é a diferença. Meu Deus não falha. Ele não vai chegar aqui, né? E simplesmente, Dudu, você dá uma olhadinha lá para mim? Acho que tem alguém lá que veio trazer uma pizza aí. Então, vai ficar esperando. Por quê, irmãos? O que Jesus falou? Nossa, como vocês são difíceis de entender. Demoram para crer. E, por último, eu quero encerrar que os discípulos perderam o time de Jesus. Por causa disso, frustração, sabe? Por causa de tudo que depois você pode até rever essa palavra, buscar ponto a ponto, né? Porque como eu mudei em cima da hora, então não tem projeção, não deu muito para anotar, talvez. Por causa dessas coisas, eles perderam. Jesus estava ali com eles. Jesus estava conversando com eles, cara, e eles perderam o melhor momento da vida deles. De se jogarem nos braços de Jesus. De abraçarem Jesus. Que bom que você está aqui, Jesus. Eu já estava te esperando. Hoje já era o 3º dia. Não. Passaram lá. Jesus conversou e eles não perceberam. Jesus está aqui neste lugar. Amém, irmãos? Então, eles perderam o time. Coloca para mim agora o versículo 30, Vitor. E o 31. Para encerrar. Então, os discípulos perderam o time de Jesus. Perderam aquele tempo que Jesus estava ali com eles. Lucas 24, 30. Isso? 24, 30. Põe para mim. Isso. Isso aí. Quando estava à mesa com ele, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Versículo 31.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, cuidado para não perder o time. Sabe? Cuidado para não perder esse time. Lembre-se, se você desejar a presença de Deus mais do que o ar que você respira, mais do que tudo que você corre atrás, mais do que seus pais, mais do que o seu cônjuge, mais do que os seus filhos, se você desejar a presença de Deus mais do que tudo isso, você não vai passar despercebido. Você vai reconhecer Jesus no ato. Entra aqui, está ali, a presença de Deus se manifesta na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado para não perder esse time. Amém, irmãos? Quando eles conseguiram então perceber que Jesus estava, não foi isso que eles falaram? Abriu os olhos, eles viram Jesus, não deu nem tempo de abraçar. Não deu nem tempo de falar nada, Jesus desapareceu. Então, eu quero pedir para você não perder o seu time. Amém? Feche os teus olhos. Eu vou convidar o Ministério de Louvor para vir aqui para frente.